Bom dia, amados irmãos, queridos. Vamos louvar o nome do Senhor, porque a alegria na casa do Senhor. E a casa do Senhor é a sua casa. Então vamos juntos louvar o nome santo. Amém? Com muita alegria.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Senhor. Este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia, Jesus. Tu és o Deus de milagres, Deus de promessas, a luz na escuridão. O Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor nos sustenta quando não podemos ver, nos sustenta como não podemos sentir. E sabemos, ó Deus, que o Senhor acalma o vendaval. Tu sempre estás no controle. Portanto, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti, eu me rendo.
faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, Deus, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, faz o teu querer nas nossas vidas. Faz o teu querer nas nossas vidas, meu Pai. Te pedimos a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã. Faz o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tão bom que você escolheu estar conosco mais uma vez. Eu creio que sua agenda já deve estar marcada, né? Domingo, dia 12 de julho. Nós vamos dar mais detalhes à medida que nos aproximamos daquela data. Já temos todos os preparativos já estão sendo realizados, ansiosos para ver a maioria de vocês conosco. Nós precisamos ter um pedido. Nós precisamos de 12 voluntários. Ouviram bem? 12 voluntários por cada culto. Nós estamos planejando recomeçarmos com a abertura do prédio com 2 cultos. Então, nós precisamos de 12 voluntários. Vamos treinar você, ensinar você o que precisa ser feito, mas eu preciso que você nos deixe saber. Quando receber o convite, pode contar comigo. 12 voluntários por culto, ou seja, 24 por domingo nessa altura. Sem contar que nós vamos ter também, para o nosso Ministério Infantil, um número de voluntários necessários. Então, nós precisamos de 12 voluntários. 12, e você é um deles, para cada culto. Então, para o dia 12, precisamos de 24 pessoas se voluntariando conosco e nós vamos dar mais detalhes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contínua fé e disposição e apoios no nosso ministério, através das suas contribuições financeiras. Muito obrigado. Você tem mantido nossas dependências físicas. Nós estamos saindo desse período completamente no negro, como fala, no black, né? Sem dever. Fizemos nossos ajustes, mas graças a Deus que nós temos sido mantidos através da sua fidelidade. E também nosso fundo de benevolência, que é tão útil para tantas pessoas necessitadas, sem contar nossas missões. Muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a você que tem investido financeiramente em nosso ministério.
É com muita alegria que eu quero apresentar a vocês um vídeo pequeno de um de nossos membros. Esse Daniel, nosso Nicholas Braga, tem sido assim motivo de muito orgulho para os seus pais, para a nossa igreja. É um dos nossos meninos que cresceu aqui, vemos nascer, crescer e tem se desenvolvido hoje já um oficial da Força Aérea Americana. E ele tem uma palavra de saudação para cada um de vocês. Ele está sendo, vai estar sendo indicado para continuar servindo. Você vai ouvir o que ele vai falar, mas receba com carinho essa palavra do nosso Nicholas Braga. Muito orgulhoso dele, em nome de Jesus. Amém? Oi, CCP, é o Nicholas, chamando do Califórnia. Primeiro eu quero falar desculpa pro meu português, porque eu não tinha muito tempo para praticar meu português quando eu estava aqui. Não tem muitos brasileiros aqui, mas eu encontrei um amigo da minha classe que é brasileiro, a classe da Força Aérea. Então, eu queria só dar uma notícia que está acontecendo na minha vida. Eu achei uma igreja aqui em Califórnia, a igreja chamada Trinity. Uma igreja muito bom, o pastor, o nome dele é Paulo. Muito bom, a família lá me pegou, a gente saiu pro primeiro dia para sair para comer, encontrei com o pastor, a família, todos membros da igreja vêm e falam oi para mim. Uma igreja muito bom, eu estou sentindo muito amado essa igreja. Meu treinamento da Força Aérea está indo bem, está indo muito bem, porque a gente tá aprendendo tudo de casa agora, porque esse negócio com o coronavírus, eu tô esperando que todo mundo tá ficando, seguro lá em New Jersey. Eu tô vendo que a situação tá ficando melhor. Eu tô esperando que todo mundo tá seguro e todo mundo tá com boa saúde. Então, meu treinamento era muito bom. Eu tô ainda continuando. Mas eu tô tentando desfrutar o Califórnia, o clima do Califórnia, porque meu comandante só falou pra mim que minha base depois do Califórnia vai ser do Groenlândia, é chamado em português. Eu nem sabia como é que falar Groenlândia antes que eu peguei essa base em português. Mas eu não sei o que esperar para eles me mandar. Tem uma igreja lá também. Uma base muito bonita, muito, muito bonita. Eu mandei um retrato pro pastor, tô esperando que ele mostrou já durante o culto. Mas é só neve, tá frio, temperaturas bate 50 embaixo de zero durante o inverno, mas é um trabalho que eu quero fazer. É um trabalho que o Deus me preparou para fazer. E eu tô trabalhando não com a Força Aérea agora, tô trabalhando com a Força Espacial. Então, é tudo novo. Então, Deus tá abrindo as portas para mim. Minha família, eu tô só pedindo pro o CCP para orar para minha família. Porque eu tô feliz, mas meus pais estão felizes também, mas quando eu falei para eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu tô pedindo por oração. Eu vou ficar lá por 1 ano. Eu preciso deativar meu Facebook, mas meu Messenger ainda funciona e pode ainda mandar mensagens pro meu telefone, meu número ainda é a mesma coisa, ou mandar mensagens pelo WhatsApp. Eu vou ter conexão quando eu tô do Groenlândia. Então pode mandar mensagens, pode continuar a comunicação, então não precisa preocupar. Mas eu tô feliz e eu tô esperando para ver o que Deus vai fazer na minha vida por esse próximo ano. E tá bom, e obrigado, fica orando pra mim e minha família. Tá bom, tchau. O pecado sistêmico. O que se espera de nós? Nessas últimas semanas, você tem ouvido desse púlpito sobre o impacto da pandemia, o COVID-19, e sobre o pandemônio que tem assolado a nossa nação e o mundo. Vale a pena nós revermos algumas informações. A pandemia dos Estados Unidos, até junho 24, quarta-feira, um total de 123.520 mortes. Guarda esse número, mas olha o impacto nesses poucos meses. Pandemia do Brasil, nesse mesmo período, 52.788 mortes. Até a quarta-feira também, dia 24. No mundo, pandemia, olha esse número alarmante. 480.625 mortes. Tudo isso também
até quarta-feira, dia 24. Sem dúvida, a pandemia, o COVID-19, um acontecimento de consequências extraordinárias. Seu impacto ainda não pode ser completamente avaliado. O que sabemos é que nossas vidas e hábitos diários foram profundamente impactados, possivelmente sem retorno em muitos aspectos. Mas não perca de vista como Deus está usando. Não perca de vista como Deus está usando a pandemia para nos alertar e nos direcionar como seguidores de Jesus e como sua igreja família. Algumas das áreas que nós fomos assim reavisados, nós fomos assim relembrados e encorajados pela palavra de Deus. Sinais do tempo, princípio das dores, a preparação do mundo para a instalação da nova ordem, preparando o caminho para um governo mundial e o governo do anticristo, a grande tribulação, segunda vinda de Jesus em glória. E por último nós vimos também a obra, a missão que nos foi confiada pelo próprio Jesus. Missão de evangelizar, compartilhar a boa nova da graça de Deus e discipular, ensinar tudo o que nos foi ensinado, passar adiante. Você pode, e eu encorajo a fazê-lo, ter acesso a todas essas mensagens sobre esses temas em nosso canal do YouTube e a nossa página no Facebook. Mesmo nome, CCP Newark. Ajude-nos, inscreva-se e também siga-nos no Facebook. E compartilhe livremente. Nós queremos expandir, espalhar a boa notícia da graça de Deus e também esses alertas e preparativos da palavra de Deus, nos ajudando a navegar, a transitar e a lidar com esses momentos tão impactantes que nós temos enfrentado. Essa é a pandemia, algumas considerações básicas. E o pandemônio? A que nos referimos? Vamos voltar e relembrar alguns dos pontos já feitos desse público. Nos Estados Unidos, e eu creio que algumas dessas aplicações estão para o Brasil, outras partes do mundo também. O racismo sistêmico que estamos enfrentando. Casos alarmantes de violência policial contra negros americanos. Que nós temos experimentado. Racismo e violência. As demonstrações em protesto, ainda que justificadas contra esse racismo sistêmico. Porém, o extremo das demonstrações infiltradas por violência, destruição de propriedades, conflitos com as autoridades policiais. Realmente um pandemônio. Os extremos de posições políticas, partidos e grupos que, em minha perspectiva, tiram proveito, estão usando esses acontecimentos para agendar, para avançar as suas agendas. E a forma como essas circunstâncias e posições políticas têm dividido famílias. Por vezes fica impossível de ir a uma mesa de uma refeição compartilhar sobre a questão política do país, porque famílias estão divididas, pai com filhos, filhos com pais, esposo com esposo, e até mesmo entre amigos e, que pena, entre irmãos, membros da igreja família de Deus. Em tudo isso eu creio que a palavra-chave aqui é sistêmico, ou palavras-chave, pecado sistêmico. As perguntas que temos que considerar e vamos considerar hoje são: qual é o nosso papel? Então, quanto ao pecado, à injustiça no sistema e nas instituições. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como indivíduos que já foram reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros? Em particular, eu encorajo você que está me ouvindo. Se você ainda não experimentou uma reconciliação com Deus através da obra de Jesus Cristo na cruz, não perca tempo. Fale conosco, ou procure um outro meio, coloque no seu comentário, mas não vá adiante sem assegurar-se que você já está reconciliado com Deus através da obra de Jesus Cristo na cruz em nosso favor. E também como parte da família de Deus, vendo as barreiras que nos separam sendo quebradas. Mas qual é o nosso papel? Como indivíduos já reconciliados com Deus e uns com os outros em relação a esse pecado sistêmico. O que se espera de nós? O que a Bíblia nos ensina? Nós vamos em busca dessas respostas.
Eu não vou ler o texto porque ele é bem grande. Nós lemos na semana passada, Daniel 9, de 1 a 19. Eu encorajo você, abra sua Bíblia, o seu aplicativo, acompanhe-nos. Quero apenas fazer menção a vários daqueles versos. Daniel 9, de 1 a 19. Quem era Daniel? Nós entendemos que ele era um jovem de 12 a 13 anos, que quando sua nação foi conquistada e destruída pelos seus inimigos, ele, entre muitos, foi levado cativo para o exílio. A história diz que os melhores, os mais jovens, os mais hábeis, foram levados para servir lá os reis dos palácios, dos conquistadores, serem treinados para aquilo ali. E Daniel estava entre eles, 12 a 13 anos. Sua nação havia sido conquistada e destruída, ouçam, em consequência do afastamento da nação dos caminhos de Deus. Como foi que Daniel, e aí nós temos nossa resposta, podemos comparar, como ele lidou com o pecado sistêmico de sua nação? Como é que ele lidou com o pecado sistêmico que havia causado a destruição do seu mundo? Como é que ele lidou com essas consequências e circunstâncias? Aqui vários pontos. Se você está tomando nota, anote. Primeiro ponto. Daniel se deu conta que a raiz do problema de sua nação era o afastamento de Deus. Olha o versículo 5 do capítulo 9 mencionado. Daniel orando. Pecamos e cometemos iniquidade, atos contrários à vontade de Deus. E procedemos impiamente, outra vez, de maneira má, egoísta. E fomos rebeldes. E aqui ele vai direto ao ponto. Apartando-nos dos teus mandamentos, falando ao Senhor. Senhor, nós completamente ignoramos a sua palavra, sua revelação. E não demos ouvidos, versículo 6, aos teus servos e profetas. É a palavra de Deus. Que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Nenhuma pessoa ficou de fora. Todos tinham responsabilidade, porque ouviram. A nação foi avisada. Pare e pense comigo. Você não vê que nós estamos vivendo um quadro semelhante? Uma nação que tem se afastado de Deus a cada dia mais? Deus deixou de ser o centro, a base, a bússola, o ponto de referência. Então Daniel se deu conta. A raiz do problema que nós estamos enfrentando. A maneira que nós lidamos com a pandemia, a maneira que estamos lidando com o pandemônio e a causa e as condições, circunstâncias do pandemônio tem a ver, a raiz é o afastamento da nação de Deus. Nossa nação tem, Daniel concluiu, e nós podemos concluir, tem dado suas costas a Deus. A ausência de Deus nas escolas, no ensino, no governo, na sociedade. Hoje, talvez, se eu perguntar a você qual é a causa maior do pandemônio, você diria violência, injustiça, racismo. Violência policial, injustiça do sistema, racismo. E como é que nós estamos lidando com isso? Nós estamos lidando de que maneira? Estamos querendo mudar. E precisam ser mudadas. Leis precisam ser revistas. Eu estou caminhando aqui com cuidado. Me entendam bem. Porém, nós não estamos fazendo de acordo com os princípios do Senhor. O Senhor, nosso Deus, não está fazendo parte desse processo. Faz algum tempo eu mencionei para vocês. E eu diria que politicamente, administrativamente, ele fez um excelente trabalho. O governador de Nova York, Mario Cuomo, nas suas declarações diárias, ele falou bom alto som, mais de uma vez, mas uma vez muito claro. Não foi fé, não foi Deus, não foi oração. Quem fez com que o estado de Nova York pudesse lidar
com sucesso com essa pandemia? Foi ciência, fomos nós. Eu sei que ele talvez está refletindo uma característica, mas aqui nós temos alguém que representa o que a nação tem feito, lidando com tudo isso sem Deus. Esses assuntos de injustiça, violência, racismo são sérios demais. Já consomem muito da nossa energia, mas eu temo que nós estamos trabalhando com nossos recursos sem reconhecer que a raiz do problema é um coração não transformado ainda, um coração que ainda não foi reconciliado com Deus. Então, se esse é o caso, nós vamos falhar. A palavra de Deus deixa muito claro. Transformação começa quando nós somos transformados. E por causa da ausência de Deus, aqui tem em inglês, um double standard. 2 pesos, 2 medidas. Pastor Renato, o que o senhor quer dizer? Deixa-me dizer aqui para você. Porque quando uma nação inteira está sem Deus, racismo, violência e injustiça são apenas alguns dos sintomas. Mas há outros. Me acompanhe o raciocínio. A pandemia, como eu mencionei no início dessa palavra, nos Estados Unidos, desde que começou até agora, e eu dei o resultado até quarta-feira, 123.520 pessoas mortas. Se eu considerar de fevereiro até, vamos colocar assim, de fevereiro, os lugares fechados a partir de março, vamos pegar fevereiro até o final do mês de junho. Estou aí usando 150 dias. Em 150 dias, 123.520 pessoas morreram como resultado da pandemia do Covid-19. Se você dividir por 150, sabe quantos mortos por dia? 824. Número alto. Lá no auge, nós éramos mais de 1.500 por vezes por dia. Números alarmantes, não deviam perder nenhuma vida. E no mundo, no mesmo período, 480 mil, você pode fazer aí o cálculo. Mas enquanto nós estávamos perdendo 824 vidas, em média, nesses 150 dias, por causa da epidemia, você tem uma ideia de quantas vidas de crianças foram abortadas desde janeiro 1º até agora? Eu procurei as várias estatísticas, variam para o ano de 2019 e para o ano de 2020, ainda porque nós não temos esses valores. Mas consegui ver um total já concluído. E eu tenho a fonte que você pode me procurar. Nos Estados Unidos, no ano de 2017, 3 anos atrás, sabe quantas crianças foram abortadas e perderam suas vidas? 862.320 crianças não viram a luz do sol, não viram o raiar do dia, não puderam respirar fora do ventre de sua mãe. Sabe quantas crianças perderam suas vidas por dia? 2.362. Você vê o que acontece quando uma nação se afasta do Senhor, Deus? E no mundo, pastor? Eu mencionei para vocês, né? No mundo, 480 mil haviam. Nós fizemos o cálculo, né? De acordo com as estatísticas, perderam a vida por causa do Covid-19. Você quer saber quantas vidas de crianças foram perdidas pelo aborto no mundo inteiro? Você está pronto? Olha só, um mundo sem Deus, onde Deus não está presente. 20.465.683. Olha aqui o aplicativo, vê se você consegue ver. 84, 85, 86, 87, 88, 97, 98. Sabe o que está acontecendo? É um relógio que não para. 705, 707, 708, 709, 710. Cada um desses cliques, uma vida está sendo tomada. Você vê por que a raiz desse nosso problema sistêmico, o pecado sistêmico, que às vezes pensamos que a injustiça, o racismo é o pior, que é ruim.
mas o resultado de uma nação sem Deus. Como é que é possível uma nação? Como é possível um mundo inteiro? Daniel entendeu isso. A raiz do problema é que nós estamos longe do Senhor, longe de Deus. Como é que uma nação, um mundo, não se dá conta que toda a vida é preciosa por Deus, criada por Deus? Que de acordo com o Salmo 139, versículos 13 a 16, nós fomos formados já no ventre de maneira maravilhosa. O Senhor nos teceu, cada um. E no livro da vida foram escritos todos os nossos dias. Como é possível nós não reconhecermos a existência de vida e ter esse 2 pesos, 2 medidas? É correto que nós estejamos chateados com as mortes perdidas pelo vírus. É correto que nós estejamos chateados e assim realmente motivados a ver mudanças na área da injustiça e do racismo. Mas nós temos que levantar um clamor que toda injustiça, tudo aquilo que envolve injustiça, nesse mundo que nós vivemos, em todos os níveis da vida, toda a vida de um negro tem importância. Como diz aqui a palavra nos Estados Unidos, Black Lives Matter. A vida de negros importa, tem importância. Porém, nós temos como seguidores de Jesus entender que a raiz do problema é a ausência de Deus e clamar bem alto. Toda a vida de um ser humano criado por Deus tem importância, criança ou não. E não para aí. O pandemônio vem por causa da ausência de Deus em nossas vidas. Ouça-me. Família tem importância. Casamento tem importância. Valores morais estabelecidos por Deus têm importância. Como um seguidor de Jesus Cristo, reconciliado com Deus através da obra de Cristo na cruz. Ouçam, neutralidade não é uma opção. Não é uma opção ser neutro. Eu mencionei família, casamento, aborto, injustiça, racismo. A lista é enorme. Misericórdia, Senhor. Mas o problema, a raiz do problema é uma palavra somente: pecado sistêmico. Então Daniel entendeu isso, que a raiz do problema é a ausência de Deus. Mas Daniel entendeu mais e nos ensina mais. Segundo passo, segundo ponto, Daniel nos ensina que nós temos que assumir a responsabilidade do afastamento de Deus de nossa nação. E ele nos mostra isso porque ele confessa e se arrepende dos pecados de sua nação. Mas como, você me pergunta? Daniel foi para o exílio como um adolescente, talvez 13 anos de idade. Como é que ele seria responsável pelos pecados de sua nação, de seus pais? Porque ele se deu conta, e você e eu precisamos nos dar conta, de que nós somos parte da cultura, nós somos parte da nação, onde há o pecado, o afastamento de Deus. Nós nos damos conta que somos parte e por isso assumimos responsabilidade pela nossa nação. Não há espaço para o seguidor de Jesus dizer: eu não sou assim, eu não faço assim. Quando eu me calo, quando eu não proclamo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando nos calamos e vemos Deus deixado de fora, quando nós vemos o mundo tentando ser restaurado, sem nos voltarmos para Deus, nós somos responsáveis. Nosso silêncio nos torna culpados. Ouça, cuidar do sistema, transformação de leis ou de planos ou planejamentos, e não endereçar a necessidade do indivíduo se reconciliar com Deus, não funciona, não é suficiente, está destinado a falhar. Queridos, temos que agir biblicamente, denunciar, expor, com humildade sim, mas com firmeza, o que precisa ser mudado. Neutralidade não é uma opção. Agora, existem maneiras e maneiras de nós nos posicionarmos. Você precisa saber que há custo para isso. Toda vez que um seguidor de Jesus se posiciona, você esteja pronto, há um custo envolvido. Deixa-me usar a história. Eu mencionei na semana passada sobre o Holocausto, aquela tragédia, aquele genocídio. Só de judeus, 6 milhões
destruídos de maneira assim barbárica, sem justificativa. Durante aquele período, 2 alemães crentes se posicionaram e decidiram se posicionar e se opor. Assumiram a responsabilidade. Um deles é bastante conhecido nos meios teológicos, Dietrich Bonhoeffer. De muitas maneiras é um cristão exemplar. Seus escritos são muito conhecidos, profundos. Fala muito sobre comunidade, a vida em comunidade. Ele era um doutor em teologia. Ele veio visitar aqui a cidade de Nova York. Foi muito impactado por uma igreja. E falaram para ele, fique por aqui, Dietrich, não vá embora, porque lá havia toda essa comoção já do nazismo. Mas ele resolveu ir para estar junto com o seu povo e ser uma voz denunciando o sistema. Mas ele fez uma escolha, no meu ponto de vista, que não foi sábia. Essa maneira não foi sábia. O posicionamento era necessário. Neutralidade não era uma opção. Ele acabou pagando com a própria vida. Um pouco mais que um mês antes da queda do nazismo. Sabe por quê? Porque ele não somente pregava contra o nazismo, mas ele foi morto porque ele estava envolvido em uma conspiração para assassinar Hitler. Você vê que não foi uma boa opção? Violência não era o caminho. Um outro exemplo, da mesma época, companheiro contemporâneo de Dietrich, é de um indivíduo chamado Martin Niemöller, contemporâneo, como eu disse, de Dietrich. Mas ele optou por combater o nazismo de outra maneira. E por sua palavra, denunciando que esses caminhos não eram de Deus, ele passou 7 anos preso em campo de concentração, porque ele se opôs ao regime nazista, dizendo, isso não é de Deus. E como crente, seguidor de Jesus, eu não posso ficar calado. É possível que você já tenha ouvido um poema, uma frase, uma coleção de frases que ele falou, que até hoje muitas vezes repetidas. E argumento dele dizendo que o crente não pode ficar calado. Por quê? Ele disse, olha o poema. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista, não é comigo. Quando eles prenderam os sociais-democratas, um partido político em oposição ao nazismo, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, aquelas pessoas que estavam se opondo àquele sistema que estava emergindo, eu não disse nada, eu não era um sindicalista. E quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um judeu. E ele conclui dizendo, quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Qual o ponto? O crente não pode ficar calado. Custe o que custar. O argumento desse senhor era de que sua nação se havia se afastado de Deus e que a sua nação, os alemães, haviam sido cúmplices do sistema, mesmo aqueles que não implementaram aquelas atrocidades. Eles eram cúmplices do sistema por causa do seu silêncio sobre as prisões nazistas e a perseguição e assassinato de milhares. E ele foi muito incisivo, dizendo que ele se aplicava aos líderes das igrejas protestantes. Então Daniel entendeu a raiz do problema, afastamento de Deus. Daniel resolveu assumir a responsabilidade. E Daniel, terceiro, se posicionou e se preparou para uma vida de instrumento de Deus para a restauração de sua nação. Aqui eu quero usar um verso que não usei, não está no Daniel 9, está em Daniel ainda, mas capítulo 1, versículo 8. Apenas um versículo. Ouçam. Logo no início do livro. Aquele jovem que agora está sendo usado por Deus. Escreve. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha o pedido daquele menino, tá? Alguns podem argumentar porque ele era um hebreu, um judeu de nascença, talvez eram comidas consideradas impuras. O ponto é, ele assentou no seu coração que ele ia cuidar do seu corpo, seja por questões religiosas ou outras.
Eu creio que a raiz da sua decisão ali, na base da sua decisão, estava à disposição. Eu vou ser diferente. Minha nação se afastou de Deus. As consequências são que eu agora estou no exílio com meus companheiros. Jovens que deveriam estar em casa, sendo pessoas de influência na sua comunidade. Por causa do afastamento de Deus, estamos hoje aqui exilados, longe, nesse mundo hostil. Mas, independente das circunstâncias, ele resolveu. Eu não vou me contaminar com o mundo ao meu redor. Se nós olharmos pelo ponto de vista da alimentação, isso quer dizer que ele fez uma decisão de cuidar do seu corpo físico, porque o tranco que viria seria muito forte. Faz sentido. Então Daniel se posicionou preparando-se, mas eu creio também que havia uma preparação da sua alma. Não se contaminar quer dizer o seguinte: eu vou viver uma vida de acordo com os valores, os princípios da palavra de Deus. No próprio capítulo 9, ele começa dizendo: eu entendi os tempos de acordo com as palavras do profeta, e aí por diante. Você pode ver lá no capítulo 9. Ele não estava ali por sua escolha, não estava ali por causa dos seus atos, mas ele assumiu. Mas naquele exílio, naquela distância, naquele mundo oposto, ele fez uma decisão: eu não vou me contaminar, eu vou ser sal da terra, eu vou ser luz do mundo. Ele estava pronto. Número 4, rapidamente. Daniel também deu e fez do seu melhor para prosperar e crescer em influência em um mundo que não era o seu. Havia se decidido não se contaminar, mas naquele mundo que ele não controlava, ele fez uma decisão: eu vou ser o melhor seguidor de Jesus capaz. E ele cresceu em influência no seu tempo. Você pode ver em capítulo 1, excelência da sua pessoa, da sua aparência, sabedoria. No capítulo 5, sendo usado por Deus de maneira extraordinária. No capítulo 6, ele está colocado no alto nível, nos grandes governadores da nação, independente do fato de que ele havia se posicionado e não se contaminar. Eu creio que Daniel optou pelo mandamento da palavra de Deus, que diz o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele resolveu agir de acordo com os princípios e valores do Senhor Deus. Hoje, você e eu temos essa opção também. Todos esses passos são disponíveis para nós. Eu creio que Deus está nos chamando para isso. Existem muitas formas de nós influenciarmos esse nosso mundo corrupto e depravado, sem usar as mesmas armas que o mundo está usando. Como, pastor? Realizar as tarefas que nos determinam. Lembrando que devemos trabalhar como que para o Senhor. Não importa para quem nós estamos trabalhando, se é justo ou injusto. Nós vamos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, independente do caráter de quem está nos chefiando. Nós devemos sempre nos lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Devemos deixar sempre claro em nossa escola, trabalho, no momento certo, que nós não compactuamos com desonestidade, fraude, injustiça, seja qual for o preço. Nós não somos cúmplices nessas áreas. Temos que nos lembrar sempre, não é nem por força, nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós não podemos confundir rebeldia com ousadia. Rebeldia é pecado. Se nós não estamos de acordo com a lei, vamos trabalhar com ousadia para a sua modificação. Lembre-se que Jesus, na sua oração pelos discípulos, João 17, ele orou: não peço que os tires do mundo, falando, referindo-se a nós, seguidores dele, redimidos por Jesus, sua obra na cruz, mas que os livre do mal. E Daniel, nessa decisão de ser influente, ele estabeleceu limites, áreas que são limites. Nem tudo que está aqui eu vou estar fazendo parte. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. E nós vemos aquele exemplo lá no Daniel capítulo 3, quando seus amigos têm ameaça. Ou eles se prostram e adoram a estátua, simbolizando uma idolatria, ou eles iam para fornalhas de fogo. Eles disseram: não precisamos nem pensar em responder. Nosso Deus é capaz. E eles se recusaram, e o Senhor os libertou. Número 5.
Daniel não abriu mão de um tempo diário com Deus através da oração. Eu queria que você esteja tomando nota disso aí. Tudo começa, ele vê a raiz do problema, ele assume responsabilidade, cada ponto vai sendo passado, né? Ao número 5. Daniel não abriu mão. Ele entendeu, essa era a base da sua vida, de um tempo diário com Deus através da oração. Isso está em Daniel 6, mais conhecido como a cova dos leões. Houve lá uma lei que foi promulgada. Por um X tempo, ninguém poderia adorar a outro Deus ou orar a nenhum Deus. Ele, um alto funcionário do governo, ouviu aquilo ali, não fez estardalhaço, nem colocou na rede social, apenas nós sabemos que ele decidiu que ele ia continuar a orar. Nós sabemos que ele orava 3 vezes ao dia. O texto lá de Daniel 6 fala para nós. Eu me lembro como menino, lá nas escolas bíblicas de férias, eu creio que eu aprendi um cântico que dizia assim: Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e no tempo de aflição Deus o socorria. Talvez para alguns de vocês mais antigos vão lembrar desse cântico. Nós não sabemos o que ele orava todos os dias. Sabemos que ele orava 3 vezes ao dia. Janelas abertas, não era para mostrar o mundo, nem para curtir, nem para dizer que ele era mais santo, mas simplesmente alguém que sabia: eu preciso estar em comunhão com meu Senhor diariamente. Como eu disse, não sabemos que ele orava. Conteúdo das orações. Alguma outra aqui, mas não temos informações. Mas no texto de hoje, eu creio que nós temos aqui um espelho da oração desse homem, que nós precisamos aprender com ele. Essa luta de nos posicionarmos, de não ficarmos neutros. Estamos prontos a denunciar tudo aquilo que está em desacordo com a vontade e os valores do nosso Deus. Injustiça, violência, tudo. Ele orou e nós devemos orar. Daniel 9, versículo 3. Se você está com a sua Bíblia aberta, me acompanha. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Olha a intensidade. Com oração, rogos, jejum, pano de saco. Havia um hábito de se vestir de maneira que sabe que você não está preocupado com aparência, nada disso. E cinza, símbolo de humildade. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade. Você pode imaginar aqui a intensidade, a oração, o rogo, jejum, esse homem orando, esse jovem orando. Cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, tudo no plural, assumindo a responsabilidade por aqueles todos, família, país, nação. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome ignoramos a sua palavra, Senhor. Falaram nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todos os povos da terra. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia. Ele entendeu claramente. Nós merecemos o que nós estamos experimentando. Versículo 8. Pecamos contra ti. 11. Sim, toda a nação transgrediu a sua lei, desviando-se, olha a raiz do problema, para não obedecer a tua voz. 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor. Ele entendeu o que nós estamos experimentando são as consequências do nosso afastamento do nosso Deus. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, confessando plural, rogando individual. Um indivíduo, um instrumento nas mãos de Deus, orando pela nação. O que Deus espera de nós? Eu creio que está aí um retrato, uma resposta. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Senhor, lembra-te do teu amor, da sua riquíssima misericórdia. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação
e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas, ouça, fiados, confiados, baseados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. E ele conclui dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Não creio que eu preciso dizer mais que isso, né? Um instrumento nas mãos de Deus e a oração como a sua base, seu ponto de partida. E finalmente, concluindo, e eu estou concluindo. Começou tudo com ele reconhecendo aqui o desequilíbrio, o pecado sistêmico que nós estamos lidando. É o sintoma, é o fruto, é o resultado de uma nação que se afasta de Deus. Mas também as lições que acompanham de um indivíduo, seguidor de Jesus, reconciliado com Deus, através da obra de Jesus Cristo, reconciliado uns com os outros, através da obra de Cristo na cruz, que agora se posiciona. Se assentou no coração dele, que não vou ser parte disso todo, mas eu vou ser um instrumento de transformação. E ele conclui dizendo para nós, e nós sabemos que Daniel foi usado tremendamente por Deus para encorajamento e restauração de sua nação e as gerações futuras, inclusive sobre o retorno em glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse fazer o seguinte: leia o restante do livro de Daniel. Algumas áreas são mais profundas, mas você vai perceber que foi um ponto de referência para a nação de Israel. É um ponto de referência para todo cristão, porque não só vê a restauração espiritual do seu povo, mas também vê a instalação do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, o novo céu e a nova terra. Eu creio que Daniel entendeu, sem ter tido acesso ao Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele nos ensina que todos pecamos, nós somos culpados por associação. Através da desobediência de Adão e Eva, nós herdamos essa natureza pecaminosa, depravada, morta espiritualmente, separada de Deus. Mas Deus, ali em Romanos 5 também, mas Deus, através do sacrifício de um, culpado pela associação com Adão e Eva, redimidos por causa da associação com Jesus Cristo, a nova vida que Deus não levou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta nossas transgressões, e a nova criatura, todas as coisas velhas já passaram. Estou parafraseando, mas falando. Ou seja, o pecado é da raça humana, nossa herança. Mas em Jesus, redenção, salvação é para todos os que estão nele, confiam nele, nunca por mérito, mas pela graça, esse presente precioso do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar prontos a compartilhar da graça de Deus, a sua riquíssima misericórdia, transformando o nosso ser. Eu creio que nós estamos vivendo realmente um grande problema, um momento terrível, um pandemônio em todas as áreas, como nunca. Nós precisamos clamar ao nosso Senhor com rogos, com jejuns, com súplicas, com sacos e com cinza, panos de saco e cinza. Tudo demonstrando uma intensidade, reconhecendo que temos nos afastado, e por isso estamos colhendo todo esse pandemônio ao nosso redor. Mas se nós estamos vivendo um grande problema, nós estamos também vivendo uma grande oportunidade. Eu creio que Deus está nos permitindo viver esses dias, nos conclamando. Não creio que agora é a hora de nós recuarmos, independente do custo, independente das dificuldades que possamos enfrentar por nos posicionarmos. Mas eu creio que o Senhor agora está nos chamando para que nós nos levantemos, para chegarmos mais perto dEle, estarmos juntos dEle, mais dependentes da oração. Aí a receita de Daniel, 3 vezes ao dia, intensamente, reconhecendo a razão de estarmos onde estamos, mas não sem desistir, assumir a responsabilidade, fazer uma decisão, um posicionamento, assentar no coração e ser resolvido, decidido a ser um instrumento nas mãos do nosso Senhor.
Saber que a questão não é mudar de lei, a questão não é mudar o partido político que controla a nação, o Congresso, o Senado, ou a presidência, ou a Suprema Corte. Esse não é a solução, mas a transformação do ser humano. E nós somos aquele embaixador, aquele mensageiro que pode proclamar para esse mundo perdido, essa nação que se afastou de Deus e hoje está em pandemônio, apontando para eles, levando-os ao caminho que leva aos céus. Eu creio que esse é o nosso momento. Eu, você, nós. Não só essa igreja em Newark, mas seja onde você estiver. As lições, princípios da palavra de Deus, através da vida de Daniel, se aplicam a você e se aplicam a mim. Eu já sei onde eu quero estar. Eu quero ser esse Daniel. Eu já sentei no meu coração. Resolvo, não vou me contaminar. Ou seja, não vou ser como todos são. Não vou me calar. Não por rebeldia, mas porque eu sou um servo do Senhor Jesus. O Senhor está levantando aqui um exército de pessoas. Vai ter custo. Há maneiras e maneiras, e há custo. Mas seja qual for o custo, nós estamos prontos. Quero estar pronto e espero que você queira estar pronto também para ser usado por Deus dessa maneira maravilhosa. Queria ouvir de você. Eu vou estar orando por você, mas queria ouvir de você. Você faz parte desse chamado? Você faz parte dessa convocação? Você quer ser usado por Deus? Nos deixe saber. E nós vamos juntos ser instrumentos, como Daniel foi, para a restauração da nossa nação, em nome de Jesus. E até que nos encontremos outra vez, e eu oro que seja muito em breve, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, aqui na cidade de Newark, nessa nação, em todas as partes da terra, agora e para todo sempre. Amém. Você vá e seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus.